Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma dica para quem quer economizar em passagens aéreas. Então, eu vou mostrar como eu faço as buscas das minhas passagens aéreas. E isso desde sempre, tem mais ou menos uns 8 anos que eu uso esse mesmo método. Então, hoje, assim, foi onde eu realmente encontrei as melhores ofertas para fazer minhas viagens. Nem todas as viagens que eu fiz, obviamente, foram de avião, mas todas as vezes que eu vou viajar de avião, esse é o método que eu uso para encontrar os melhores preços. Existe um site chamado Skyscanner. Esse site, ele te possibilita fazer uma busca mais ampla. Então, você consegue encontrar, por exemplo, destinos que estão mais baratos em determinado período, você não precisa saber exatamente as datas. Então, se você vai planejar suas férias, por exemplo, e você precisa escolher o período para viajar, você pode usar, por exemplo, esse site, porque a partir dele você consegue ter uma ideia das datas em que as passagens estão mais baratas para o destino que você quer, ou mesmo descobrir destinos que você não havia pensado antes, porque pode ser um pacote promocional, uma passagem promocional, e você pode conhecer lugares considerando ali o preço daquela viagem. Já fiz muito isso. Eu olhava assim, eu vou mostrar aqui como é que eu faço o processo. Então eu olhava ali onde estava mais barato, o período que eu tinha disponível, e eu ia pro lugar, independente de eu ter planejado para aquele lugar ou não, eu planejava de acordo com o preço da viagem, porque ia caber no meu bolso ou não. Então, todas as viagens que eu fiz de avião até hoje, eu usei essa técnica. E essa técnica me possibilitou, por exemplo, comprar as minhas passagens. Eu tenho uma viagem agora, daqui a 2 meses, em que eu vou pra Europa e na sequência vou pro Egito. Por que eu vou fazer esse caminho? Porque se eu pesquisar uma viagem direto pro Egito, eu vou gastar muito mais do que indo pra Europa e da Europa indo pro Egito. Mas hoje, especificamente, eu vou explicar como eu faço as minhas buscas e vou dar uma dica para quem quiser conhecer o Egito e economizar em sua passagem aérea. E vou mostrar como eu, por exemplo, comprei minha passagem aérea para o Egito por R$80. R$81 para ser mais específica. Bom, então estou aqui no Skyscanner, que é o site que eu mencionei, vou deixar o link aqui na descrição. E vou colocar a cidade de São Paulo, porque é a cidade em que eu estou, aliás, o estado em que eu estou, e é o estado em que eu vou sair. Então, qualquer aeroporto de São Paulo. E aí, eu vou colocar a opção mundo inteiro, vou colocar uma data aqui, o mês inteiro, tá? Não tem uma data específica, mas vou escolher o mês de outubro. E aí, vou colocar ida e volta. Ele vai buscar pra mim, ele vai me dar as opções. Olha só, tenho passagens ida e volta pro Brasil por R$197. Então, eu vou abrir ali, Belo Horizonte seria 197, mas vou ver Brasília. Aí, você vai ter a sua possibilidade de ida. Então, vou escolher aqui o dia 2. E vou escolher a volta dia 5. E aí, o valor vai dar R$238 ida e volta, tá? Então, só um exemplo aqui de como funciona. Eu posso escolher, sei lá, dia 23 para ir voltando dia 27, R$222 ida e volta, tá? Por adulto. A gente pode ver outras opções também aí em São Paulo, mas você pode escolher de onde você estiver, tá? Esse site, ele vai encontrar passagens aí para o mundo inteiro. Então, agora eu vou fazer uma outra busca. Vamos considerar aqui o Chile, tá? Santiago, que é a capital. A mesma lógica. Então, você escolhe o dia que você vai, escolhe a data de volta. E no final vai aparecer ali o valor total. Seria, então, R$892. Agora eu vou mostrar como eu fiz para encontrar o destino. Eu vou fazer uma viagem em outubro. Então, eu fiz isso. Eu coloquei aqui o período, o mundo inteiro. Eu preciso de algum lugar que vá para a Europa
tá? Alguma passagem, na verdade, que vá para a Europa. Então, eu peguei a passagem para a Europa mais barata que eu encontrei ali no Skyscanner, que no caso foi para a Alemanha. Na verdade, o dia que eu olhei estava 1.200, tá? Hoje está 1.385, então tá quase R$ 200 mais caro. Mas eu escolhi ali o dia, não foi esse dia aqui, o dia que tá mais barato hoje é o dia 19, né? Mas eu acabei encontrando ainda uma oferta melhor do que essa. E quando você clica, aí vão aparecer as operadoras ali, as companhias aéreas. E você escolhe esse mais barato, né? Caso você queira o mais barato, obviamente. Mas aí você vai encontrar a opção. Qual é a empresa aérea e qual é a rota que ela vai fazer. No caso, eu peguei um voo direto que vai sair de São Paulo e vai para Frankfurt, na Alemanha. Tá? Então, o voo direto ali, ele vai ter cerca de 12 horas. E aí, você tem um site, ali tem as opções de sites que estão comercializando essa passagem aérea. Você, clicando em selecionar, vai ser transferido para o site para a compra da passagem. Agora, eu precisarei sair da Alemanha e ir até o Egito, que é o meu objetivo. Então, eu vou colocar ali como um exemplo, como eu pesquiso essa saída da Alemanha para o Egito. Eu coloco lá o meu destino, a origem, o mês e vou fazer a busca. E os resultados que eu tive, achei um valor um pouco caro perto do que se paga geralmente para ir da Europa para o Egito, tá? Caro, eu vou explicar por quê. O valor ali de Giza ou Hurghada já tá um pouco salgado para o que eu geralmente pago nesse roteiro, tá? Mas eu sei que a Itália é um destino que costuma ser mais barato para o Egito. É uma rota mais barata. E foi assim que eu encontrei essa oferta, assim, absolutamente boa, né? Que foi de R$ 81 para a Itália. Saindo ali de Roma até Giza. E sendo operado pela Wizz Air, essa viagem será feita em outubro, tá? Esse foi o valor pago por ela. Agora, só para ter uma ideia aqui, esses seriam os valores de ida e volta saindo de São Paulo para o Egito, na verdade para o Cairo, considerando os próximos meses até julho de 2024, que dá uma média, né, de R$ 2.800, R$ 2.600 só a ida. E aí, nesse caso, só a ida, eu tô fazendo por 1.300, né? O que já dá uma economia de aproximadamente R$ 1.500 só na ida. Então, se a volta eu conseguir preço similar, seriam R$ 3.000 a menos e de volta, né? Agora eu vou projetar aqui como que eu vou calcular essa volta. Então, eu vou pôr o Egito como destino, aí eu ponho o mundo inteiro. E vou colocar o mês de novembro, tá? Só pra fazer um teste aqui. Aí, eu vou receber aqui os resultados e eu sei... Bom, dentro do Egito tem um mínimo de 151, Itália tá 210, vamos ver se dezembro fica mais em conta. 216, vamos ver... Bom, tem outros países aqui, Reino Unido, Suíça. Vamos ver a Itália de novo. Veneza tá ali com a ida por R$ 216. Eu vou escolher, então, a cidade de Veneza, só pra gente ver como funciona. E aí, eu tô vendo que de Sharm el-Sheikh tá mais barato. É uma cidade do Egito, um pouco longe de Hurghada, mas pode ser, dá pra chegar até lá. Aí, eu vou colocar aqui dia 14, o dia 7, dia 14, que tá mais barato. E aí, o que acontece? Quando você é transferido para cá, você vai... É a Wizz Air que faz essa operação, né? Essa viagem. E aí, eu vou colocar um adendo aqui. A Wizz Air, ela tem seus truques, sim, tá? Quando você viaja por ela, você vai pagar um valor baixo, mas você não tem direito à bagagem,
tá? A única coisa que você leva de graça é uma mochila pequena. Então, se você quiser adicionar, dá uma olhada na diferença desse preço. Ele mais que dobra para você conseguir levar uma mala de despacho, né? Ali a de 20 quilos, a de 32 são bem caras. Então, essas viagens elas só valem a pena se você levar uma mochila. Então, esse vai ser o meu desafio, né? Conseguir ir para o Egito com uma mochila para, logicamente, não pagar a taxa a mais. Porque não vale a pena, é muito caro quando você precisa adicionar uma bagagem. Acho que dá para economizar bastante só nessa viagem aí pro Egito. Na ida já foram mais de R$1.000 economizados, né, com esse método. Então, imagine uma viagem talvez maior, mais longa, dê para economizar muito mais, né? Até mesmo aqui pelo Brasil também, se você utilizar, você pode encontrar ofertas. Às vezes você tem família em outro estado, precisa planejar a viagem, são um método. Eu sei que muitas pessoas vão ter problemas em flexibilidade, muitas vezes a gente só tem o feriado para fazer viagem, ou só tem os meses mais concorridos. Óbvio que dezembro, janeiro, julho e agosto são mais difíceis mesmo, então não vão ter tantas promoções, mas se você tiver a oportunidade de viajar fora desse período, você pode usar essa técnica, e mesmo que seja durante um período mais concorrido, se você pesquisar, pelo menos você vai poder economizar um pouco, escolhendo o melhor dia dentro desse processo. Algo que é importante mencionar, eu vou fazer um vídeo sobre essas companhias de baixo custo que operam na Europa e algumas operam no Brasil também. E eu vou explicar um pouquinho como é que funciona esse processo de viagem, porque tem algumas dicas que elas acabam sendo fundamentais quando você vai fazer uma viagem com uma empresa desse tipo, como a Wizz Air, que foi a que eu mencionei aqui. Essas empresas têm alguns truquezinhos para acabar cobrando mais do que... Porque a passagem é muito barata. Então, é barato demais, né? Eles acabam não se preocupando muito com a qualidade do serviço oferecido. Os aviões são pequenos, né? Não significa que os aviões são ruins, eles são pequenos e o atendimento deles é uma porcaria. Em geral, eu assim, viajei com a Wizz Air do Egito para a Itália. É justamente essa próxima viagem que eu vou fazer de novo, Egito e Itália. Eles operam com bastante frequência, a preços muito baixos. E a minha experiência foi horrível. Horrível. Por que eu vou viajar com eles de novo? Porque não tem outro preço igual a esse. Basicamente, eles não se preocupam muito com a qualidade do serviço que eles oferecem, justamente porque nenhuma outra empresa oferece um preço tão bom quanto o deles. Então, assim, eu vou de novo, mas eu vou pelo menos com a consciência de que as minhas expectativas são bem baixas, assim, experiência de cliente zero. Precisa prestar bastante atenção na mala, como eu falei. A questão da mala é muito importante. Você só pode levar uma mochila quando vai viajar nesse modelo. Nem aquela malinha de 10 quilos eles permitem. Então eu vou falar sobre as empresas de baixo custo que operam na Europa e no Brasil. Quais são os truques para cada uma delas, para que você não tenha surpresa ali na hora do check-in. Então eu vou explicar mais ou menos como é que funciona caso você tenha um voo com eles. Mas, obviamente, o preço dessas empresas é imbatível, assim. Eu vou, inclusive, quando eu fizer o retorno agora, eu vou mostrar como é o avião, como é a experiência, enfim, como é que eu vou chegar no Egito por R$80, né? E essa passagem também que eu comprei de São Paulo para Frankfurt, vou mostrar o processo, como é que funciona quando você compra só a ida, né? Eu tenho minha ida para Frankfurt e tenho a minha saída da Europa, que é da Itália pro Egito. Então eu preciso ainda encontrar o meu transporte que vai de Frankfurt a Roma, na Itália. Então todo esse processo eu vou montando aqui. Eu vou explicar como é que eu faço
essa estratégia, esse planejamento para chegar nos destinos, né? Mas vou então fazer esse vídeo para dar mais detalhes sobre quem tiver interesse em fazer esse tipo de viagem. E se você gostou do conteúdo desse vídeo, compartilhe com quem tá com uma viagem ou planeja fazer uma viagem em breve, para que a pessoa também tenha essa dica para fazer as pesquisas de data e lugares também. Se você ficou com alguma dúvida, escreva aqui no comentário que eu posso ajudar com algo que não ficou muito bem explicado. Se você quiser acompanhar essa próxima viagem, essas outras dicas que eu darei em sequência, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos.